Olá, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1 do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Eu sou o professor Vanderlei de Souza Alencar, um dos responsáveis por ministrar essa disciplina no segundo semestre de 2019. Hoje nós teremos uma videoaula, a videoaula número 1, que é uma breve revisão de alguns pontos, alguns temas que foram abordados pela disciplina de Introdução à Programação que você cursou no primeiro semestre dos nossos cursos. Essa aula de revisão, obviamente, tem apenas por intenção relembrá-lo e relembrá-la de alguns pontos que serão fundamentais para que nós possamos iniciar bem a disciplina. Assim, você deve assistir à videoaula, acompanhar a discussão que nós faremos durante os temas revisados, implementar os programas que serão discutidos como exemplos. Esses programas são escritos na linguagem C, que é a linguagem que nós também adotaremos para a disciplina ED 1 durante todo o nosso semestre letivo. Pratique, estude, revise esses conteúdos, porque a partir da aula número 2, aí sim nós estaremos atuando diretamente nos temas pertinentes à própria disciplina. Haverá também uma lista de exercícios que será publicada na plataforma de educação à distância do INF, na área da nossa disciplina, e que você deverá resolver como maneira de sedimentar essa revisão e aí prontos fazer o aquecimento para o nosso curso, para a nossa disciplina, a ED 1. Sejam todas e todos muito bem-vindos à disciplina. Vamos lá! Videoaula, aula número 1, que é uma breve revisão da disciplina de Introdução à Programação, nesse segundo semestre de 2019. Bom, os temas que nós abordaremos são esses aqui. Vão lá desde algoritmos, relembrar o que são problemas computacionais, detalhar um pouquinho mais algoritmos, falar de tipos de dados, como funciona a alocação dinâmica, chamada de funções, a passagem de parâmetros para essas funções, relembrar o escopo de variáveis e fechar com algumas indicações de bibliografia para que você reforce o estudo desses temas e indicar as referências bibliográficas que foram usadas durante essa videoaula. Vamos lá. Então, quando você estudou o IP, você estudou o tema de algoritmos. Mas o que é um algoritmo? Vamos relembrar rapidamente que um algoritmo é qualquer procedimento computacional muito bem definido que vai receber um valor ou um conjunto de valores como entrada para esse procedimento computacional definido e vai produzir como saída um valor ou um conjunto de valores. Um algoritmo, ele tem que ter uma sequência finita de passos que seja capaz de transformar aquela entrada na saída desejada correspondente àquela entrada. Esse é o conceito explorado no livro do Cormen, Introduction to Algorithms, que é um dos adotados na nossa disciplina. Não é? Um conceito simples, mas que capta toda a essência do conceito de algoritmo. Ele capta a ideia fundamental do conceito de algoritmo. Bem, então o que é um algoritmo? Um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que é capaz de receber um valor, ou, claro, um conjunto de valores como entrada, é a entrada para o algoritmo, e, a partir dele, produzir algum valor ou um conjunto de valores como saída. Um algoritmo é, assim, uma sequência finita de passos computacionais que você vai fazer para transformar a entrada em saída. Essa ideia é exatamente a expressa no livro do Cormen, Introduction to Algorithms, que é um dos utilizados na nossa disciplina como referência. Então,
quando eu falo em algoritmo, eu tenho que entender que esse conceito ele é aplicado para ser uma ferramenta que seja capaz de resolver um problema computacional que foi bem especificado. Por exemplo, eu vou te dar um conjunto de dados de entrada, um conjunto de N números inteiros, e eu quero que você ordene esses dados de maneira crescente. Então aqui eu tenho um conjunto de entrada, que são os números inteiros que eu vou fornecer, e eu quero como saída esse conjunto de números. Porém, eles têm que estar ordenados de maneira crescente na saída. Então, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Eu preciso implementar um algoritmo que seja capaz de transformar essa entrada, esse conjunto de N números inteiros, que, claro, estarão fora de ordem ou estarão numa ordem que eu desconheço, pode até que pensarmos que já estejam ordenadas, mas, de qualquer forma, eu tenho que garantir que na saída eles estejam ordenados de maneira crescente. E é para isso, para ordenar esse conjunto, que eu vou criar um algoritmo. Nesse caso, vai ser um algoritmo de ordenação desse conjunto de entrada. Então, eu posso dizer exatamente isso. Olha, a minha entrada é uma sequência de N números inteiros quaisquer. A minha saída é uma permutação, é um reordenamento desse conjunto, criando um outro conjunto, que eu chamei aqui de A1', A2', A3', de tal maneira que eu possa garantir que o A1', que é o primeiro elemento, seja menor ou igual o A2', que é menor ou igual que o A3', e assim sucessivamente até o último, mostrando que o conjunto de saída está em ordem crescente, porque o elemento mais à esquerda é sempre menor ou igual ao elemento mais à direita. Então eu estou implementando, é isso que eu quero fazer, e eu preciso criar um algoritmo que faça essa tarefa, que seja capaz de realizar essa tarefa para mim. Bom, tá bom, então eu vou pegar um exemplo. Quando você pega um exemplo e coloca dados naquele exemplo e vai aplicar o algoritmo, você fala que você está trabalhando numa instância daquele problema. Então, na minha instância, a entrada é a sequência dada por esses números aqui, que obviamente você vê claramente que estão numa ordem desconhecida. Não há uma ordenação clara aqui, ou eu posso dizer que aparentemente eles estão colocados aí sem qualquer ordem. E o que eu quero na saída é exatamente que essa mesma sequência apareça com os números em ordem crescente. O que aconteceu? 14, 32, 37 e assim por diante até o número 98. Então, eu tenho uma instância do problema, quando eu tenho os seus dados reais de entrada e os seus dados reais de saída, enquanto que aqui é uma especificação da entrada e uma especificação da saída. Quando então eu falo de problemas computacionais, eu vou perceber que nem todos os problemas computacionais que podem ser resolvidos por algoritmos são iguais. Eu posso dizer que existem diferentes tipos de problemas computacionais. Então, existem problemas que são amarelos, existem problemas que são laranjas, existem problemas que são da cor rosa. Então, eu vou dizer que, olha, nem todo problema é igual, você pode ter tipos diferentes. Então, eu posso classificar problemas computacionais de diversas maneiras. Eu posso estabelecer um conjunto de critérios e, a partir daqueles critérios, estabelecer uma certa classificação. Na teoria da computabilidade, nós identificamos 3 importantes classes de problemas computacionais, que são as seguintes. Um problema pode ser de decisão, um problema pode ser de localização e um problema pode ser de otimização. Vamos ver o que diferencia cada uma dessas classes de problemas de acordo com a teoria da computabilidade. Então, um problema de decisão
é todo aquele problema computacional que eu posso formulá-lo como uma questão que, para ser respondida, vai exigir um simples sim ou não. A resposta é exclusivamente dizer sim ou não. Se um problema que foi formulado pode ser respondido dessa maneira, eu digo que esse problema está na classe chamada problema de decisão. Perceba que a resposta necessária é essa, é sim, não, pronto, somente essas. Vamos dar exemplos disso. Eu posso fazer a seguinte pergunta: o número natural n é primo? Então você vai responder, olha, se o número natural é ou não é primo. Lembrando que o número primo é todo aquele que só pode ser dividido por ele mesmo e pela unidade. Então, eu sei qual é a regra que é capaz de identificar se um número é primo. Eu teria que construir um algoritmo que seja capaz de implementar essa regra, aplicar essa regra no número que for fornecido, ou seja, na instância do problema, que é um problema de decisão, e responder sim ou não. Pronto, eu decidi falando se o número é um número primo ou se ele não é primo. Vamos lembrar que o número que não é primo é chamado de número composto. Outro exemplo, eu dou dois números naturais e quero saber se o número y divide o número x de maneira exata. Então, pronto, eu vou simplesmente responder sim, o número y divide de maneira exata x, ou não, o número y não divide de maneira exata o número x. Outra, é possível desenhar um círculo inscrito num quadrado cujo lado mede x unidades? Então eu tenho um quadrado, esse quadrado tem x unidades de comprimento no seu lado e eu quero saber se é possível desenhar um círculo inscrito nesse quadrado. Resposta é sim ou não, é um problema de decisão. Último exemplo, dou um mapa das vias de um certo bairro X, de uma certa cidade C, e pergunto, existe um caminho que conecte dois endereços distintos, X e Y, nesse bairro? Se existir, eu vou responder sim. Pronto. Olha que ele não me perguntou qual é o caminho. Aqui ele não me perguntou como desenhar o círculo. Ele não me perguntou qual é o resultado da divisão. Nos problemas de decisão, o que você precisa responder é apenas se sim é possível, se não é possível. Ou se sim existe, se não existe. Ou, neste caso, o número é primo? Sim ou não. Pronto. A resposta se limita a essas duas opções. Quando eu passo para um problema de localização, aí é diferente. O problema de localização, ele exige a localização, a determinação, né? A identificação de pelo menos uma solução que satisfaça aqueles critérios de aceitação lá estabelecidos. Então, uma solução pode ser aceita desde que ela se enquadre nos critérios de aceitação. Ela não precisa ser a melhor solução para o problema. Então, ao dizer que você tem um problema de localização, você está dizendo que você quer uma solução, mesmo que ela não seja a melhor. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de bolinhas que todas estão personalizadas, né? Isso aqui pode estar, por exemplo, num saco lá e você falar assim, olha, eu quero que você localize uma bolinha que tem um certo patrocínio, um certo patrocinador. Você vai lá e pega uma bolinha dessas. Pode ser que tenham mais bolinhas dessa? Pode. Pode ser que tenha alguma certa bolinha deste patrocinador que seja uma bolinha especial, por exemplo, de uma cor diferente que eu desejaria? Pode.
Mas ao localizar uma solução, eu já estou satisfeito com aquela resposta. Então, por exemplo, apresente um caminho para ir de automóvel de um certo ponto A a outro ponto B numa cidade X, sempre obedecendo às normas de trânsito. Então, o que eu quero é que você localize um caminho. Ah, esse caminho é o mais rápido do ponto de vista de tempo? Ah, este caminho é o mais curto sob a ótica de distância? Não importa. Desde que você localize um, você atendeu ao problema de localização. Você identifique um e fala, olha, o caminho é este, né? Ou outro problema, qual é o máximo divisor comum entre dois números naturais x e y? Não basta aqui você dizer se tem divisor, se existe o máximo divisor, você precisa dizer qual ele é, você precisa localizar, identificar, né? Dada a expressão de uma função real, qualquer, digamos, f de x, ela está definida no intervalo real de A para B. Aí você fala, qual é o valor de x que torna a função negativa? Bom, pode ser que existam diversos valores de x que vão tornar o valor de f de x negativo. Se você apresentar um, você localizou, você resolveu o problema de localização. A última classe, a terceira classe de problemas, são os chamados problemas de otimização. Então, no problema de otimizar, e aí vem exatamente da ideia de ótimo, você não quer apenas identificar uma solução. O seu objetivo é encontrar a melhor para aquele particular conjunto de valores de entrada, claro, avaliado segundo um rol de critérios bem estabelecidos. Por quê? A palavra ser melhor depende. Melhor sob que critério de avaliação? Por exemplo, eu posso estabelecer um critério de avaliação e falar, olha, eu quero o estudante que nas 5 provas tire a maior nota, eu quero a maior nota. Pode ser que você se saia mal em 3 provas e numa você se saia excelente, você atinge a nota máxima. Se eu pedir que seja localizada a maior nota, só me serve essa. Né? Pode ser que aquele estudante que teve a maior nota não seja o estudante que teve a melhor média se eu computar todos esses casos. Ou seja, todas as notas. Mas como eu estabeleci que o critério de otimalidade é ter a maior nota, aí só aquele estudante atingiu uma nota máxima nas provas e eu identifiquei qual foi ela e, portanto, qual é o estudante, ele é o estudante que atingiu o ótimo segundo esse critério. Então, é claro que, normalmente, quando você compara com as classes anteriores, que é a de decisão e localização, os problemas mais difíceis estão na categoria dos problemas de otimização. Porque eu não preciso apenas dizer sim ou não, que é o de decisão. Eu não posso localizar uma solução qualquer. O que eu desejo é a melhor solução segundo aquele rol de critérios. Então, agora, quando eu falo em classes de problemas, é importante que você saiba que, olha, existem problemas que são de decisão, existem problemas que são de localização e existem problemas que são de otimização. Cada um deles eu respondo a diferentes perguntas. No de decisão eu vou responder de uma maneira tal que eu falo sim ou não. No de localização, eu tenho que identificar uma solução que atenda a um certo conjunto de critérios. Mas qualquer solução que atenda, ela me serve. Ou seja, ela atende às minhas necessidades. Eu localizei, eu identifiquei uma solução. No problema de otimização, não é qualquer uma que me serve. Eu preciso localizar uma solução e ela tem que ser a melhor solução de acordo com aquele conjunto de critérios estabelecidos. Isso é que caracteriza um problema de otimização. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo, olha, eu quero o menor
o caminho de menor comprimento para ir de um ponto X num outro ponto Y numa certa cidade. Né? Imagine, eu tenho um certo fio de comprimento de L unidades. Eu quero saber qual é a maior área que se pode obter utilizando esse fio para desenhar um polígono. Então eu quero saber qual é a maior área. Eu preciso localizar não só uma área possível, mas eu quero a maior. Naquela da nossa função, imagine que eu tenho a função x, f de x, definida no mesmo intervalo real, só que eu quero saber qual é o valor de x que torna esta função máxima, com o valor máximo. Então, é um valor ótimo, porque é o valor máximo que essa função atinge no momento em que eu estabeleci o critério de otimalidade, que é ser o maior valor possível, ser máximo. Num problema, por exemplo, de uma cidade, eu posso ter vários caminhos desse pontinho verde a esse, por exemplo, azul, mas eu falo, não, eu quero de menor comprimento. E aí, esse caminho aqui marcado em lilás é o caminho ótimo, porque ele é o de menor comprimento. Foi o que eu estabeleci como sendo o meu problema de otimização. Bom, pronto, agora a gente já sabe de algoritmos, já sabe de algumas classes de problemas, mas vamos aprofundar um pouquinho nossa discussão em mais algoritmos, né? Então, quando você elabora um algoritmo, durante o processo de elaboração, você tem que estar preocupado com duas coisas, frequentemente. Eficácia, que é o algoritmo que eu concebi, ele resolve de maneira completa e correta o problema que foi definido e para o qual esse algoritmo foi elaborado. Se você responder sim, você pode dizer, olha, o seu algoritmo é eficaz. Ele resolve o problema de maneira completa, ele resolve de maneira correta, ele atinge o objetivo para o qual ele foi definido. Pronto, ele é eficaz. Mas, ao fazer isso, ele tem eficiência, ele resolve o problema utilizando de maneira eficiente os recursos computacionais. Normalmente, nós estamos, quando construímos algoritmos, preocupados com dois recursos importantíssimos. Tempo de processamento, porque o tempo de processamento é o tempo de consumo da unidade central de processamento, a CPU ou o CP em português, e a memória principal. Normalmente nós, ao medirmos a eficiência de um algoritmo, nós nos preocupamos com essas duas dimensões. Qual é o tempo do processamento, o tempo de consumo da central de processamento e qual é o espaço, qual é a quantidade de memória principal que esse algoritmo utilizou para resolver aquele problema. Nós vamos ver no futuro que um mesmo problema pode ser resolvido por diferentes algoritmos, claro. E esses diferentes algoritmos podem ser todos eficazes, ou seja, todos resolvem o problema, mas eles podem ter eficiências diferentes. Eu construí um algoritmo que resolve um certo problema, consumindo muito menos tempo de processamento que outro algoritmo para o mesmo problema. Numa outra situação, eu posso ter um algoritmo que ele consome um tempo maior, mas ele consome muito menos memória principal. E aí, de novo, vem a relatividade. O que é mais importante num certo momento? É eu economizar, é eu ser eficiente sob o ponto de vista de tempo? É eu ser eficiente sob o ponto de vista de memória, uso de pouca memória? Nós vamos discutir isso no futuro, mas é sempre importante que você tenha em mente que ao elaborar um algoritmo, você deve se preocupar, obviamente, com a eficácia. Primeiro, olha, ele tem que resolver o problema completo e corretamente. E aí, depois, você vai falar, olha, agora eu quero saber se eu consigo aprimorar, melhorar a eficiência, seja quanto ao tempo, seja quanto ao consumo de memória que o meu algoritmo tem para resolver um certo problema. Então, para que eu consiga isso,
eu tenho que pensar sempre que ao elaborar um algoritmo, eu tenho que trabalhar com extrema atenção em duas grandes características do algoritmo, que são quais as estruturas de controle eu estou usando. Vamos relembrar, as estruturas de controle são os comandos que você utiliza, qual é o tipo de sequenciamento que você usou no seu algoritmo, quando você usou um laço, qual foi o laço que você usou, como é o laço de repetição. Você já viu em Introdução à Programação que existem diferentes laços com diferentes comportamentos. Qual foi a estrutura de controle de decisão, se você usou um se, então, se não, se você usou um se, então, e as estruturas de dados. As estruturas de dados, que é o tema principal da nossa disciplina, você vai ver que, de acordo com a estrutura de dados que você escolhe para resolver o problema, você pode ter impactos diferentes, bastante diferentes na eficiência, você pode comprometer a eficácia. Então, conhecer bem, dominar as estruturas de controle do seu algoritmo e as estruturas de dados que serão empregadas por ele é fundamental para que você elabore algoritmos de qualidade. Rebatendo, ou seja, refrisando, a qualidade sob a ótica de, primeiro, ele tem que ser eficaz e depois ele tem que ser eficiente em uma certa medida, como um certo compromisso entre eficiência de tempo e eficiência de espaço na memória principal. Um dos fundamentos dessa área foi exatamente concretizado por uma obra clássica do professor Niklaus Wirth, que, nascido em 34, ainda vivo, e que fala exatamente isso. Ele fala, olha, programas nada mais são como resultado, como a soma de algoritmos, aí aqui se entenda exatamente todas as construções que nós discutimos, as estruturas de controle que você emprega, reunido com as estruturas de dados que você elaborou e empregou para combinar com essas estruturas de controle. Se você faz isso de uma maneira correta, você gera bons programas, programas eficazes e eficientes. Se você, por algum motivo, não domina bem essas duas coisas de maneira harmônica, você pode gerar programas que são eficazes, ou seja, resolvem o problema completo e corretamente, mas não são eficientes. Ou pode acontecer a catástrofe maior, que é você não conseguir gerar programas nem eficazes, não conseguem resolver o problema e que muito menos sejam eficientes. Então, essa aqui é uma obra clássica que nós sempre temos em mente ao elaborar qualquer programa de computador. Sobre tipos de dados. Essa primeira imagem enfoca a linguagem C e mostra que ela tem três grandes classes de tipos de dados. Depois nós retornaremos a ela para fazer alguns comentários. Então, vamos relembrar que quando você viu Introdução à Programação, você viu que há diferentes tipos de dados. Três grandes classes. Uma que nós chamamos de tipos primitivos, ou elementares, ou básicos, ou tipos fundamentais, tipos construídos, ou chamados de estruturados ou derivados, e por fim, tipos que são definidos pelo próprio usuário. Vamos revisar cada um deles. Os tipos primitivos são aqueles que normalmente correspondem à própria estrutura, à própria arquitetura do sistema computacional subjacente que você está utilizando, normalmente em nível de hardware. Por exemplo, números inteiros e reais, eles estão implementados no próprio hardware da máquina e eles então são tipos considerados frequentemente, para não dizer quase que totalmente das vezes, primitivos. Caracteres individuais, você representar um único caractere. Valor lógico, que é a dicotomia verdadeiro ou falso. Então, esses tipos são os primitivos. Por exemplo, em C os tipos char,
int e suas variações, unsigned e signed, lembrando que é com e sem sinal, o inteiro curto, longo ou longo, né, um longo estendido, o tipo float, que tem as suas variações double e long double, e um tipo bem especial em C, que é o tipo void, que é aquele tipo que quer dizer nada, ele é o vácuo, o tipo que representa, não é, um tipo não especificado. Você pode moldá-lo para qualquer tipo, por exemplo, ou para dizer que ali não tem nada. Nós vamos discutir isso durante as funções. Então, tipos primitivos, por exemplo, na linguagem C, são esses. É claro que uma outra linguagem pode adicionar ou subtrair algum tipo primitivo, mas frequentemente as linguagens de programação de alto nível têm tipos primitivos muito próximos, né? Vamos lá. Tipos construídos são aqueles que normalmente você obtém pela combinação de tipos primitivos ou pela combinação de outros tipos que também foram construídos previamente. Por exemplo, vetor ou matrizes, o que você faz normalmente? Há um vetor de inteiros. Você coleciona, você agrega, combina diversos inteiros e forma um vetor ou uma matriz. Registros, que nós vamos discutir à frente um pouco mais. Você reúne dados, agrega esses dados e eles podem ser de tipos diferentes. Como eu também posso ter combinações entre eles, construir vetores cujos elementos são registros. Posso ter um registro que dentro dele eu tenho matrizes, ou uma matriz e outro registro. Enfim, essas combinações, essas agregações que são construídas pelo programador são chamadas de tipos construídos na maior parte das linguagens de programação. Então, por exemplo, vamos pegar um caso específico, o registro, né? Ou record. Em C ele é a struct. Né? Então, um registro ele é um agregado de dados que eles entre si você tem normalmente um relacionamento que justificou essa agregação, seja para que você compreenda melhor os dados ou para que você manipule. E aí cada um desses dados que você agregou, eles podem ter inclusive tipos diferentes. E aí eles são chamados individualmente de campo. Né? Então eu posso ter dentro de um registro diversos campos. Outras vezes, campos também são chamados de membros ou de atributos, principalmente no âmbito da programação orientada a objetos, que será tema de futuras discussões em outras disciplinas dos nossos cursos. Então, um registro ele é o quê? Ele é uma agregação, você reuniu um conjunto de dados, cada dado você chama de campo, esses campos podem ter tipos diferentes, não é? E aí eles estão colecionados de maneira coletiva agregada, né? Então, por exemplo, eu posso pensar num registro como uma ficha que possui dados ali de uma determinada entidade. Por exemplo, um estudante. Eu posso falar, olha, eu vou fazer um registro de um estudante. Eu vou colocar lá o número de matrícula, vou colocar o nome dele, quais são as médias que ele obteve ou ela obteve nas provas, quais são as médias das notas de laboratório e vou colecionando. Agrego tudo isso sob um registro e passo a ter aquela unidade. Por exemplo, um produto industrial. Posso também falar, olha, um certo produto eu vou guardar lá o código dele, que é um código, né, de produto, o nome daquele produto, qual é a empresa fabricante, qual é a descrição e assim por diante. Então, quando eu uso um registro, eu estou agregando esse conjunto de dados. Em C, a palavra struct é que permite a declaração de um registro. Você usa abre chaves, fecha chaves, e aí você exatamente declara os tipos de cada um daqueles campos e o nome que você vai dar por campo finalizado por ponto e vírgula. Então, tipo 1 e o nome do campo que tem aquele tipo. Tipo 2 e o nome do campo que tem aquele tipo. E assim sucessivamente, você declara agregando, né, colecionando, combinando, formando uma única unidade que é a struct.
Por exemplo, aqui eu estou criando um pequeno programa que eu declarei uma struct, um registro de um aluno. Nesse registro eu tenho dois campos, que são mat, que representa a matrícula do aluno, que é um número inteiro, e float, uma média, que é a média daquele aluno em determinada atividade, por exemplo. E aí, no meu programa principal, o main, eu estou declarando que uma certa variável j, ela é a struct aluno. Na hora que eu faço essa declaração, eu estou dizendo que j tem aquela estrutura ali, ó. J é um aluno que tem dentro dele matrícula e média. Portanto, eu sei que ao manipular eu posso usar comandos, declarações como essa aqui, ó. J ponto, ponto é o seletor para que eu possa escolher em qual dos campos eu vou atuar. Então, j ponto matrícula recebe 10. Então, estou colocando o valor 10 no campo matrícula da variável j, que é uma struct aluno. E a média eu estou colocando o valor 8.5. Né? Então, ao imprimir, eu também trato cada um dos campos de maneira individual. Então, eu posso imprimir j.mat, ou seja, o aluno J no seu campo de matrícula, o aluno J no seu campo de média. Implementem esse programa simples e testem a funcionalidade de registro. Eu posso também pensar da seguinte maneira: e se eu precisar ler? Como é que eu faço a leitura de certos campos de um registro? Também de maneira individual. Então eu posso pedir que você digite, aí eu vou usar a função de leitura scanf, né? E passo o endereço. Lembre-se que em C você sempre, ao utilizar o scanf, você precisa passar o endereço da variável que você quer ler. Nesse caso, não é j.mat para ler a matrícula do aluno J, e aqui para ler a média do aluno J. Um é um campo inteiro, por isso percentual D, e o outro é um campo float, por isso percentual F. E aí o meu programa poderia continuar. Então, eu manipulo um registro campo a campo. Eu posso chegar até a fazer uma cópia de todo um registro, transferindo todos os campos de uma só vez para outro registro. Claro que tem que ser compatíveis, do mesmo tipo. Então, imagina que eu declarei um certo registro com os seus campos aqui, os seus nomes de campo, e no main eu tenho duas variáveis. Uma que eu chamei registro 1, que é do tipo struct registro. Portanto, ele tem essa estrutura. E a registro 2 também. Imagine que num certo momento eu queira copiar todos os campos do registro 2 para o registro 1. Eu posso fazer isso com um único comando, pegando e fazendo registro 1 recebe registro 2. Então, eu vou copiar todos os campos corretamente, emparelhando e copiando todos os campos do registro 2 e colocando o valor nos respectivos campos do registro 1. Então, isso é o que a gente chama de cópia atômica. De uma única vez você copia o agregado de dados todo. Não é? Eu posso também, como nós já dissemos, usando tipos construídos, fazer composições com outros tipos de dados. Por exemplo, eu declarei aquele aluno que tem uma matrícula e tem uma média, só que numa turma eu tenho 40 alunos. Então eu posso declarar um vetor, turma, que terá 40 posições, portanto, posições de 0 a 39, já que em C o primeiro índice é 0, posições numeradas de 0 a 39, mas cada um dos elementos desse vetor é de que tipo? Ele é do tipo struct aluno. Portanto, cada elemento do vetor, por si só, ele é uma estrutura, ele é um registro. E é um registro de um aluno. Portanto, tem lá uma matrícula e uma média. Assim,
eu posso colocar declarações, comandos como turma, na posição 0, porque é a posição do vetor, ponto, que é o seletor de campo, mate. Então, eu estou falando, olha, vá lá no aluno daquela turma, o que está ocupando a posição 0 do vetor, no seu campo de matrícula e coloque o valor 10. 10 é atribuído para a matrícula daquele aluno. Eu posso colocar a média do aluno 0 naquela turma como sendo igual a 8,5. Então, mudando o índice do vetor, eu manipulo diferentes posições do vetor e em cada diferente posição eu posso manipular campos diferentes de acordo com o seletor ponto. Então, aqui você está vendo uma composição de vetores com registros. Poderia ser uma matriz, sem problema nenhum. Como eu posso também ter a composição de diferentes registros. Então, por exemplo, crio um registro aluno, que nós já vimos tem matrícula e média. Dentro da função principal main, eu declaro uma outra struct, que eu vou chamar de notas. São 3 notas, prova 1, prova 2, prova 3, todas do tipo float. Então, eu venho aqui e declaro, depois nós vamos ver o typedef, que é uma declaração de tipo typedef struct notas. Então, eu estou usando essa struct notas, né? É essa estrutura que eu acabei de declarar, criando um tipo, essa definição de tipo, e chamando isso tudo de notas aluno. Então, notas aluno é sinônimo de uma estrutura de notas. Depois, dentro da struct aluno, eu poderia fazer o quê? A struct aluno, eu posso falar que ela tem int mat, que é matrícula, e ao invés de colocar uma única média, float média, né? Que aqui eu tenho só uma única média, aqui eu estou dizendo, olha, eu tenho provas, essas provas são do tipo notas aluno, que, portanto, é uma estrutura de notas e que lá dentro eu tenho 3 notas. Então, agora, com essa declaração, um aluno deixou de ter uma única mat e média, matrícula e média, para ter matrícula e as notas das suas provas. Opa, peraí, isso aqui não está, struct aluno, não está me dando um problema, uma colisão aqui? Nós vamos ver em breve que nós temos diferentes escopos de variável. Só para brevemente relembrar, isso aqui é uma declaração global, porque ela está fora da função main. Então, esse tipo aqui é um tipo global, e esse aqui está sendo declarado dentro da função main. Então, ele é um tipo que está local, não haverá colisão, como nós vamos ver em breve, né? Outra estrutura muito importante, quando eu declaro um registro, eu vou compondo diferentes tipos. E se num certo momento eu precisar saber qual é o espaço que aquela variável, aquele dado, aquela struct, quando eu declaro uma variável daquele tipo, quanto ela gasta na memória? A linguagem C tem um operador chamado sizeOf, que ele calcula o tamanho de qualquer variável ou de qualquer tipo e retorna para você um número inteiro que representa o tamanho daquela variável. Então, com esse retorno, você pode, por exemplo, imprimir, para que você saiba, usando aí o comando printf, saiba o tamanho de uma variável. Então, eu posso escrever códigos como esse. Eu declarei 2 variáveis, uma variável i inteira e uma variável x, que é uma struct do aluno, que é a nossa já conhecida estrutura aqui, ó. De repente eu falo, quantos bytes, quanto de memória gasta essa variável i? Eu posso simplesmente pedir para imprimir o sizeOf i. E aí eu vou ter a impressão de qual é o tamanho que esta variável i gasta na memória. SizeOf x. Qual é o tamanho de x, que é um struct? Uma coisa interessante é que, se você fizer o sizeOf de int e de float e somar,
você vai perceber que ao perguntar o tamanho de aluno, o valor não vai corresponder. Você fala, mas peraí, se dentro de aluno eu tenho matrícula e média, por que quando eu peço size of de x não é essa soma? A explicação é que, além de guardar as próprias informações, a linguagem precisa guardar dados extras para controlar a própria estrutura. Esses dados, obviamente, são omitidos do usuário. Você, mesmo como programador, você não vê esses dados que ela guarda para controle interno da struct. Mas ao pedir o size of, ela vai computar também aqueles dados. Isso é uma curiosidade. E, portanto, a struct, quando você pede o tamanho dela, ela não é exatamente o tamanho da soma de cada um dos seus campos. Tá bom? Por fim, tipos definidos pelo usuário. Então, diversas linguagens de programação, você pode definir novos tipos. Você cria esses novos tipos e aí, a partir daquele momento, naquele programa, você vai passar a ter aqueles tipos integrados à linguagem. Em C, por exemplo, você pode definir uma enumeração. A enumeração ela é utilizada para associar nomes a constantes inteiras. E isso é uma definição de tipo que vai facilitar a sua leitura, o seu programa para ser mais fácil de ler e de manter. Por exemplo, eu tenho aqui uma enum status, que eu dou o nome de status, e outra que eu chamo de semana. Na enum status, eu estou dizendo que ela é formada por dois itens. Um chamado em operação, que vale 1, e outro chamado interrompido, que vale 0. Então, ao declarar uma variável do tipo status, ela poderá assumir o valor em operação, que corresponde a 1, ou o valor interrompido, que corresponde a 0. Isso vai facilitar a legibilidade, porque ao invés de escrever uma certa variável, receber 1 e eu não saber o que significa isso, quando eu colocar, eu posso colocar x recebe em operação. E em operação corresponde ao valor 1. Interrompido corresponde ao valor 0, mas isso vai permitir a legibilidade facilitada e, portanto, manutenção também. Mesma coisa, eu crio a variável dia-semana e ela é do tipo semana, que é essa enumeração. E aí eu dei os nomes de seg, ter, quar, qui, sé, sab, dom. São os dias da semana, na ordem em que eles acontecem, não é? A partir de segunda, claro que domingo é o primeiro dia, mas aqui eu considerei que segunda é o primeiro dia útil, não é? E deixei o domingo como sendo o último dia. Né? Bom, então ao manipular essa variável, eu posso fazer dias semana recebe quinta. Então pronto, vai ficar bem claro para quem estiver lendo que aquele dia da semana é quinta. Mas a linguagem C, ela vai associar que segunda é o valor 0, terça é o valor 1, quarta é o valor 2 e assim sucessivamente. Então, a enumeração, que é um tipo definido, ajuda a legibilidade do programa. Outro exemplo que nós já até utilizamos é usar a palavra reservada typedef para declarar um novo tipo. Esse também é um caso de tipo definido pelo usuário. Então, aqui eu tenho um exemplo em que eu quis pegar o tipo float e dar um outro nome para ele, chamá-lo de nota. E eu quis chamar o tipo inteiro, dando um outro nome para ele de inteiro. Se eu faço um typedef float com o nome de nota, eu posso então vir e falar dentro de uma struct que eu estou declarando que a prova 1 e a prova 2 são do tipo nota. Mas como nota é um novo nome para float, eu sei que prova 1 e prova 2 são, na verdade, tipo float. Mas eu usei essa palavra para ressaltar, para destacar que prova corresponde a uma nota. Que uma matrícula de um aluno é um número inteiro, em português, que vai ser transformado em int. Eu posso até redefinir uma struct
para ficar mais fácil o nome. Por exemplo, essa struct taluno, todas as vezes que eu vou declarar, eu teria que falar struct taluno e o nome da variável. Usando o typedef, eu posso dizer, olha, essa estrutura passará a ter o nome taluno. É o mesmo, mas aí eu sei que ao declarar variáveis, eu poderei, por exemplo, fazer algo assim. Aluno é do tipo taluno. Opa, mas o que é taluno? Ah, taluno é uma struct aluno. Tá aqui. Ah, então ela tem matrícula e notas de prova. Então tá lá, ó, média é uma nota. Então eu posso colocar média recebe 0 e declarei como uma nota. Aqui os comandos print, por exemplo. Aí eu tenho lá aluno matrícula, aluno prova 1, aluno prova 2, e eles serão impressos corretamente. Na primeira página do nosso título, nós vamos relembrar que nós havíamos falado que esta página destaca exatamente, esse slide destaca os tipos de dados em C. Então, eles são divididos em 3 grandes classes ou categorias. Os tipos de dados primários, aí, ó, tá vendo? Ele mostra que você tem o char com e sem sinal, o float, o int, o void. Ele tem os tipos definidos pelo usuário, que é a enumeração e o typedef, e tem os tipos derivados, né, que nós chamamos lá de construídos. Então você tem estruturas, arrays, uniões, nós não discutimos aqui, um tema importante para você revisar, e outro como ponteiros, que nós vamos tratar bastante na disciplina. Então assim, nós terminamos aqui mais um tópico, que é o tópico de tipos de dados.